diz que o Espírito lembrará. Lembrar. Se é lembrar é porque eu sei, né? Porque eu não lembro de uma coisa que eu não sei, você lembra? Então o Espírito do Senhor vai nos lembrar aquilo que nós sabemos. E às vezes você está num aperto, passando pelo vale da sombra da morte. É ou não é? Aí você não tem saída, Senhor. Aí o Espírito vem e traz o que está dentro de você, a sua memória. Palavra poderosa. E você já sai reforçado, com os pés na rocha e vencedor. Ou melhor dizendo, mais que vencedor. Amém? Amém, meu irmão? Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Lech Lechá. Vá por ti ou vai-te. Essa Parashá vai de Gênesis 12, 1 a 17, 27. Eu acho que você já leu bastante, não já? Essa semana, então, leu muito. A Haftará é Isaías 40. A Haftará é a porção dos profetas. É 40, versículo 27 a 41, 16. E a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Mateus 5, 1 a 48, que nós comentamos ontem, uma pequena parte dele. Não comentamos muito, mas talvez o suficiente para alegrar o nosso coração, ou para fortalecer, para curar o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou. Então, o Senhor nos cura através da sua palavra. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Às vezes tem gente que não tem fé dentro da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Escuta, mas não ouve. Amém? Então fica aí a chamada de atenção. Você precisa escutar e ouvir. Você precisa ouvir e precisa deixar meditar no coração a respeito da palavra. Tem muita gente que fica meditando em tanta coisa, não é verdade? Você medita no seu salário, na casa que você quer comprar, se você está velho ou se está novo, se você casou ou não casou. É ou não é? O que teu filho disse, o que tua mãe falou, seu pai morreu, sua mãe, mas você fica assim o dia inteiro. Por que você não se deixa meditar na palavra? Não é verdade? Porque trarei à lembrança aquilo que me traz, não aquilo que me traz tristeza e abatimento. E pior que nós temos uma tendência de trazer à memória aquilo que... nós temos essa tendência. Perdi um emprego. Ninguém me quer, ninguém me ama. É ou não é? Nós não ficamos assim? Deus, o pastor nem me cumprimentou. Como eu não sirvo para nada mesmo. Eu sou um inútil. Nem precisam de mim. Você não pensa assim às vezes? Pensa, claro que pensa. Todo mundo, infelizmente. Então, a palavra que eu vou comentar hoje começa assim, ó. Vaiomer Adonai. Fala, Vaiomer Adonai. Na verdade, Adonai aqui está Yud Reva Verre. O nome do Senhor. Amém? Você vai ver na sinagoga, ele fala Adonai, para não pronunciar o nome santo. Então, Vaiomer Adonai El Avram. Não é Avraham, é Avram. Lech Lechá. Esse termo dá até nome de filho, né? Lech Lechá. Você vai ficar falando para o seu filho assim, sai, vai-te, Lech Lechá. Não é? Que o nosso irmão leu aqui, na leitura da Torá, Lech Lechá. Eu estou chamando um pouco a atenção mesmo sobre esse termo. Lá em português está assim, Gênesis 12, 1, que o Ricardo leu, ora, Yud Reva Verre disse a Abrão.
sai-te da tua terra, ler-lechá, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A expressão que encontramos em hebraico, lelechá, neste texto, tem um significado muito profundo que não aparece no idioma português. Não aparece, gente. Não é nem porque o tradutor foi ruim, porque nada disso. É porque no português não vai aparecer mesmo, não é? Você lê assim, ó, disse Yud Revavirre Abrão, site, não é? O que site? Site é sair, não é? Mas ler lechá tem um significado um pouco mais, a gente precisa meditar mais nele, né? O termo ler significa vai ou partir. E o termo lechá significa para ti, interessante, né? Ou para si mesmo, sabia disso? Para ti ou para si mesmo. Lechá. E a combinação das duas palavras, ler, lechá, pode ser entendido como um chamado para Abrão iniciar uma jornada não apenas física, como o português nos parece, mas também uma jornada espiritual. Esse termo dá uma ideia de não só ser uma saída física, mas uma saída também espiritual. Então a coisa já muda um pouco. Pode ser traduzido como Abraão vai, sai daí onde você está e vai para si mesmo. Ó. Ou seja, sai porque será bom para você mesmo, Abrão, no caso, e sua descendência. Então, esse sai aí, esse lelechá, ele abrange até as gerações futuras deste homem. Olha que coisa. Essa passagem é significativa, extremamente importante, e diz respeito a todos nós, diz respeito a você, meu irmão. Amém? Por causa desse ler-lechá que Abrão obedeceu, você hoje está aqui. Deu para entender, meu irmão? Então isso não é importante só para Abrão, não é importante só para Israel, mas é importante também para você que está à distância de Israel, nos confins da terra com relação a Israel, mas isso afetou a sua vida. Quando Abrão saiu, quando Abrão obedeceu, ele não estava obedecendo só para si mesmo, mas para toda a sua descendência. Às vezes eu fico pensando assim, ó, o Senhor não nos converteu apenas nós, mas as nossas futuras gerações. Pelo menos para ouvir. Nós não sabemos quem de nossas gerações aceitarão, mas que eles vão ouvir, vão. Porque já está em nós. Já é para nós. Diga, já é para mim. Você precisa entender isso. A saída de Avram é uma saída para você. Gente, isso é muito poder. Alcançou a nós. Se você perguntasse a ele se ele entenderia essa saída dele como hoje nós entendemos, provavelmente ele não entenderia. Porque como ele entenderia que um tal de Rafael, lá no Brasil, que nem existia, seria afetado pela saída dele lá atrás. Ler-lechá. Essa saída dele te alcançou, meu irmão. Rafael, mas eu estava lá na minha casa, no meio dos meus parentes. Não importa! A saída dele te afetou. Ainda bem que ele... É verdade. Ainda bem que ele saiu. Muitos devem ter chamado ele de louco.
Os vizinhos devem ter dito, esse cara é louco. Mas a saída dele te afetou. Sabe por quê, meu irmão? Olha, presta atenção que eu vou dizer a você. Essa saída dele gerou a possibilidade de um novo caminho que nos leva ao rompimento com as culturas e valores que têm origem no príncipe deste mundo, cultura esta que não reconhece quem de fato criou e sustenta todas as coisas. Você entendeu o que eu tentei falar para você? A saída dele proporcionou a nós um novo caminho que não tinha. A saída dele abriu um novo caminho. E esse caminho é o desligamento da cultura maligna cuja qual está na terra. Cultura que não fala muita coisa bonita, mas não diz a você, de fato, quem criou e sustenta todas as coisas. E as pessoas começaram então a fazer o quê? Criar deuses. Eu crio o meu Deus, a minha sociedade cria o nosso Deus aqui, de onde você é, cria o seu, e cada sociedade tinha um Deus à sua imagem. Invertemos as coisas. Nós que somos a imagem dele, mas nós criamos um Deus à nossa imagem. Aí criei uma imagem de escultura, botei brinco, botei ouro, criei um bezerro e outras coisas, né? Se você for na Índia, tem o sapo, tem o boi, o elefante, não é? Você vai nas culturas europeias, você vai encontrar deuses no universo, não é? Porque cada planeta tem nome de um deus, não é? Até hoje nós chamamos Mercúrio, Marte, tudo isso foi a Europa em quem criou deuses. E se você, olha, não é diferente em parte nenhuma do mundo, se você vier aqui e fizer um estudo dos índios, que nem tinham contato com os europeus, você vai ver que eles também criaram os deuses dele. Deus Pantera, Deus Tupã, tem outros nomes, né? Deus da árvore, Deus da água. O boto rosa era um deus. Hoje a gente fala cultura, né? Mas isso são deuses que o homem foi criando a sua imagem. Amém? Mas quando Abrão ouve o Lelechá, o Lechá, e obedece, ele abre um novo caminho. Ele me traz a possibilidade de eu romper com essa cultura maligna, com essa cultura do príncipe deste mundo, que tem coisas bonitas, que nos prende, nos ilude, tem riqueza, tem aplausos, tem teatro, tem TV, tem cinema, é uma cultura bela. Mas ela nunca vai ensinar você quem é o verdadeiro Criador de todas as coisas. Nunca. Mas quando Abrão obedeceu o Lelechá, começou a construir um novo caminho. E esta ordem de Yud-Heh-Vav-Heh a Abrão leva a humanidade à possibilidade de ter dois caminhos para escolher. Não é à toa que Yeshua diz lá em Mateus 7, 13, 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. De quem que é o caminho que produz perdição? Do príncipe desse mundo, o inimigo de nossas almas. O diabo, a antiga serpente, Satanás, é o caminho dele. A cultura em que nós estamos é uma cultura maligna. Você quer ver? Ele não é bobo, gente. Ele não é. Ele vai gerando na cultura aquilo que ele quer. Então nós já chegamos num estado que um homem pode ser mulher, mulher pode ser homem. Ué, estou mentindo? Não. Aí o cara casa com cara. Aí, quando o cara casa com cara, ele fica igual ao diabo, porque o diabo não gera vida. E cara com cara não geram vidas.
E moça com moça fica igual a ele. Por quê? Porque ele não gera vida e moça com moça também não gera vida. Então ele vai impulsionando os homens na sua cultura envolvente, porque ela não é ruim assim, né, segundo o ponto de vista humano, bonito, não é? Música bonita, não há pecado debaixo do Equador, tão bonito. Não é assim ou estou errado? Hã? Pois é, não é de qualquer maneira, é bonito, você gosta, as melodias são bonitas. Os Beatles têm música que estão falando da Mariona deles, e você fica larará, larará, e o diabo fica, puxa, que bacana, vamos nessa. É, meu irmão, e você vai na onda, tu vai na onda, tu vai na onda. Se você não conhecer, ler lerá, tu vai na onda. E no fim você já está assim, olha, caramba, o cara escolheu ser mulher, o que que tem? Ó, eu não faço não, mas é a escolha dele. Está escrito assim, ó, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Está tudo errado isso, né? Nem o homem tem direito de fazer tudo com o seu corpo, nem a mulher. Né? Mas estão aí, né? Mas você vai sendo levado nessa onda, você começa a ter esses conceitos dentro do seu coração. E quando você começa a ter esses conceitos, o diabo vai no livrozinho dele lá, escreve seu nome. Tchum, tchum, tchum. Ponto. Você começa a pertencer a ele, porque você está indo naquilo que ele quer. Amém? Então, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, muitos, muitos, muitos. São muitos que vão, porque o caminho é espaçoso, gente. E eu posso afirmar para você uma coisa: Deus me deu a visão do caminho da perdição, eu vi, e o caminho da salvação. O caminho da perdição é belíssimo, meu irmão. É lindo. Se você olhar o céu de brigadeiro, eu acho que tinha até um ar refrigerado, climatizado, porque tinha sol, mas a sua pele não te incomodava. Nada te incomoda, tudo é legal, tudo é bom. Eu sou assim mesmo, não é verdade? O que que tem? Ô, gente, o que que tem? Puxa vida. Vamos aproveitar a vida. Gente, eu via milhares de pessoas pulando, dançando. Me lembra até esses filmes hippies, já viu? Que as pessoas ficam rodopiando, dançando. Eu via gente assim, um monte de gente. E sabe quem estava lá? Quer saber? Eu. Eu estava. Eu estava lá também dançando, todo feliz. Gente, ó, foi assim mesmo. Estava lá eu também, pô, que legal, que bacana, aquele monte de gente, a gente dançando. Lindo, lindo. De repente, eu ganhei uma pancada aqui, ó. É, eu levei uma pancada aqui. Quando eu fui fazer assim, que é isso? Tipo, né? Porque é de trás. Que eu fui, que é isso? Quando eu virei assim, eu já estava no caminho da salvação. Caminho estreito, apertado. Gente, Senhor me perdoe, é horrível. O caminho da salvação, meu irmão, cheio de pedrinha, e meio subidinho assim. Então, quando você anda, seu pé faz o quê? E sabe mais do que? Tem uns matos que vai cortando tua perna, tu cai, bate joelho, levanta. Gente, é um esforço dobrado. Dói tudo, dói tudo. E mais, quando você chega no final do caminho, você pensa que acabou? Tem uma porta estreita na rocha, com um anjo tomando conta. Eu vi, o Senhor me levou lá. Eu não estou falando uma coisa que eu acho, estou falando coisa que eu vi. E sabe como que eu cheguei lá pensando? Todo mundo diz que esse anjo mata. Ó, quem é que veio matar, roubar e destruir? Foi o diabo, não foi o anjo do Senhor, foi? Mas eu vi na minha consciência assim, todo mundo diz que esse anjo mata. Quem é todo mundo que diz? O mundo.
Ó, o mundo fala que é ruim. Ia lá os caras, lá, maior sol, uma praia maneira, posso tomar uma água de coco, uma caipirinha, sei lá, caipivódica, escutar um samba maneiro e os caras com esse livro na mão, olha lá, ó. Não é assim? Hein? Pô, o cara é careta lá. Ah, não, depois que eu ficar velho, tudo bem, mas agora não. Vou aproveitar a minha vida. Não vai não, lá é terrível. Eu vim com esse conceito. E eu fiquei com medo do anjo, porque era um anjo armado, com uma lança. E ele ficava igual um guarda, sabe? Quando fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí eu pensei assim, vou enganar ele. Isso vem do mundo, vou enganar. Isso vem do mundo. Fiquei escondido no mato. Fiquei sincronizando ele. Fiquei sincronizando. E fiquei vendo que ele não mudava. Ele não muda. Sabe o que significa isso? Ele não muda? Deus não muda. Tá vendo? E eu fiquei lá. E fiquei sincronizando. Eu pensei assim, na hora que ele virar para cá e estiver no meio da porta, eu vou correr, ele não vai ter tempo de me pegar e eu entro na porta. Esperta, né? Aí ele tá lá. Quando ele chegou no meio da porta, gente, eu levantei correndo, mas tinha muita pedra, escorreguei, caí, fez barulho e ele olhou para mim. E quando eu fui, que eu tinha caído, que eu levantei, a lança estava aqui assim, no meu peito. E ele perguntou, não é vai para onde? Ele perguntou, o que você quer? Por que ele me perguntou o que você quer? A decisão é nossa. Meu irmão, o que você quer? Hein? Você quer ficar aqui só sentado, ouvir e não viver? Você quer o quê? O que você quer? Eu falei assim para ele, você não vai me matar? Ele falou, não. Eu falei, não? Ele falou, não. O que você quer? Aí eu falei, eu quero entrar. Ele tirou olha, ele só tirou a lança quando eu falei, eu quero entrar. Aí ele tirou a lança e falou, vai. E aí eu volto, mas eu volto espantado porque ele não me matou. Olha só, Deus não quer te matar. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Mas você precisa dizer que quer. E isso, meu irmão, começa com Abraão. Ler, lerá. Ler, lerá. Tremendo, não é ou não é? É um momento decisivo na história espiritual da humanidade. Cara, você não sabe o peso que estava sobre este homem. É claro que se ele dissesse não, eu tenho certeza que Deus ia levantar outro. Mas naquele momento, o peso estava sobre quem? Sobre ele, da humanidade inteira. E isso tipifica o quê? Diz para mim. O peso da humanidade inteira. Inteira. Você não tem ideia do que é isso? Eu também não tenho. Nós não temos ideia do que é o peso de uma humanidade inteira, de todos os séculos, todos os anos, todos os milênios, em todo o tempo, sobre aquele homem. Se a gente pudesse estar num estádio, a humanidade, né, no Maracanã lá, e Abrão no meio, estava todo mundo, aceita, aceita, aceita. E todo mundo, na hora que ele disse, eu vou, todo mundo, gol! Todo mundo gritava. A humanidade inteira. E quero te contar um segredo, até os anjos. Até os anjos. Toda a criação atentou para aquele homem. Às vezes a gente não tem ideia da grandiosidade do que está acontecendo ali na Bíblia. Porque você acaba lendo de forma superficial e fala, eu já sei isso, já sabe nada.
Você precisa penetrar nas coisas. Você precisa compreender e entender o que está acontecendo ali, meu irmão. Ali foi a decisão da sua vida ou da sua morte. Eu poderia até dizer com certeza da sua destruição ou da sua não destruição sobre um homem. Viu? Tem que prestar atenção. Então, é um momento decisivo da história espiritual da humanidade. O chamado de Yud-Heh-Vav-Heh a Abrão representa o início da revelação dessa porta estreita e caminho apertado que Yeshua apresentou para nós. Não começou com Yeshua. Começou lá atrás. Às vezes a gente tem uma noção muito pequena. Yeshua espalhou para a humanidade. Mas isso começou lá atrás. Senão Deus não chamaria o pai Abraão. Amém? Por isso, e que nos leva à salvação em uma jornada de fé, obediência e pactos com o verdadeiro Criador. Muitos perguntam por que Yud-Heh-Vav-Heh escolheu Abrão. Você já pensou nisso? Hein? Quem já pensou? Levanta a mão. Por que ele não escolheu o vizinho dele? Hein? Por que ele escolheu você e não escolheu o seu irmão? Você pode ficar pensando nisso, porque eu sempre pensei nisso. Senhor, por que tu me escolheu e não escolheu meu irmão mais velho? Ou minha irmã mais velha? Ou meu irmão mais novo, minha irmã mais nova? Por que não foi no meu vizinho e pegou um outro? Hein? Você para pensar nisso? Você sabe que a Bíblia responde, não responde? Pelo menos responde por que Deus escolheu Abrão. Sabe onde é que está? Hein? Deus falou isso através de um profeta, Neemias. Vai lá em Neemias 9, de 7 a 8, que diz assim: Tu és Yud-Heh-Vav-Heh, o Elohim que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Avraham. Ele chamava Avram, passou a chamar Avraham. E achaste o quê? O seu coração, o quê? Por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus te escolheu? Encontrou fidelidade nos nossos corações. Nós somos bons? Não, mas ele encontrou fidelidade em nossos corações. Quando ele encontra fidelidade, ele chama. Agora, se ele vai escolher, você vai passar por prova. Vai ter o vestibular. E a nota de corte é altíssima. A nota de corte é altíssima. Não pensa que é igual para entrar nessas faculdades aí, não. 6, 5,9999. A nota de corte é altíssima. É a sua vida. Ele te chama, porque ele encontra fidelidade. Mas ele vai te provar. E você tem que entregar sua vida. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha lá. Aquele que permanecer até a morte, esse será salvo. Eita, o vestibular aqui é sério, hein, meu irmão? Está preparado para fazer a prova? Hein? Porque Deus vai te provar na sua vida. Não pensa você que ele marcou o dia do vestibular, não marcou, não. Ele vai te dar a prova na sua vida. Presta atenção, Deus não tenta. Deus prova. Quem tenta é o diabo. Deus prova o homem.
E não que se esqueça, a nota de corte é alta. É a tua própria vida. Mas se tu passar, aí tu vai fazer mestrado, doutorado. Amém, meu irmão? É, ué. A luta é grande. Mas a promessa é maior ainda. Ele achou o coração de Abraão fiel perante ele, e fizeste com ele o pacto de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e tu cumpriste as tuas palavras, pois tu és justo. Então, se você tinha dúvida, por que Deus escolheu Abrão? Justamente pela mesma razão que nos escolheu. Achou fidelidade em nossos corações. Fomos chamados, mas como Abrão, também passaremos por provas. E não são provas fáceis, são difíceis. Mas ele sempre nos dá o escape. Mas são provas difíceis. Deus exige fidelidade acima de 100%. Aquele que amar pai e mãe, irmão ou irmã, ou amigos, mais do que a mim, marido ou mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando, tomou bomba, foi reprovado. Yud Revavirê provou o coração de Abrão. E a resposta do coração de Abrão foi a fidelidade. Como é que Abrão respondeu a Deus no coração? Fidelidade. Ele não respondeu, por que comigo? Tudo acontece comigo. Não tem gente que fica assim? Quem já ficou assim? Tudo que é ruim só acontece comigo. Tá vendo lá, aquele cara nem crente é, tudo que ele faz dá certo. Abraão não foi assim. Ele respondeu com fidelidade. Agora, o que é um coração fiel, gente, você sabe? Um coração fiel é aquele que permanece leal, íntegro e comprometido com Yud Revavirê, mesmo diante de desafios, tentações ou incertezas. Muitos caem quando têm incerteza. Vou dizer uma coisa para você, às vezes quem permite a incerteza é o próprio Criador. Sabe por quê? Porque você não pode confiar nas riquezas. Porque a Bíblia diz assim: não confiei na incerteza das riquezas. Ó, e nós temos uma tendência de nos sentirmos seguros quando temos uma conta bancária transbordando. Mesmo que a gente não deixe transbordar. Mas ela está lá gorda. Aí você quer uma coisa, compra. Você quer outra, teu filho pede, você dá. Mas aí ele seca o pote. Aí tu suicida. Perdeu. Aí tu blasfema. Eu estou te servindo, te dei dízimo, Senhor. Já ouvi isso. Eu te dei dízimo. Parece até um escambo, né? Eu te dou dízimo, só me dá riqueza. Eu já vi, gente, dentro da igreja. Já tive que repreender pessoas com esse conceito. Não entendo, porque eu dou dízimo. E tem gente que nem dízimo dá, tá rico, então vai lá para fora, ué. Vai lá para fora. A incerteza é terrível. Você já imaginou? Olha só, às vezes você está orando, Senhor, me dá um trabalho, abre uma porta. Aí demora, aí você fica ali, louva a Deus, você fica todo valentão. Aí de repente aparece, aí começa a aparecer uma porta, duas portas, três portas. O que acontece no seu coração? E aí, o que tu faz? Mas nem todo mundo faz isso.
A primeira vez eu não fiz. Eu não fiz. Estava lá eu orando, pá, pá, pá. Aí Deus me deu uma visão. Gente, olha só como que a gente tem que amadurecer. Eu, pelo menos, tenho que amadurecer. Deus me deu uma visão. Me mostrou o diabo. E o diabo fez assim com o braço, ó. Aí eu vi um monte de presente. Não, aí ele falou assim, ó, isso tudo te dou. Aí eu, valentão, falei assim, diabo, assim mesmo, eu não quero nenhum desses, só quero esse. Olha só. Me enganou. Bonitinho, caí bonitinho. Gente, nunca sofri tanto na minha vida. Aí eu estava sofrendo, eu falei assim, eu vou sair daqui. O Senhor falou assim para mim, não saia, porque só eu que te tiro. Eu me enfiei no buraco e queria resolver a questão, ele não deixou. Aí eu já aprendi. Eu falei, então tá, Senhor, continua aqui sofrendo, pode me bater. Ainda me fiz de vítima. Mas aprendi, meu irmão, aprendi. Você aprende. Você chora, mas tu aprende. Hoje eu posso contar isso para vocês, mas na época foi terrível. Foi terrível. Mas Deus é misericordioso, né? Um coração fiel, meu irmão, um coração que mesmo nas incertezas, você não desvia-se de Deus, não importa. Abraão, não importa a situação de Abraão. Olha só, gente, ele não se colocou na posição de um homem estabelecido. E ele já estava estabelecido. Gente, deve ter sido muito difícil. Você vai ver. Foi muito difícil, com certeza. Né? Um coração fiel não se desvia para outros deuses ou valores. Não muda os valores, nós temos os valores bíblicos. Se você mudar os valores, é porque seu coração não é fiel. Por isso está cheio de gente com problema dentro da igreja, porque eles não andam segundo os princípios divinos. Porque a lei acabou. Onde é que eu encontro os princípios? Lei acabou. Então eu ando nos princípios de quem? De alguém, né? Mas não é de Deus, mas é de alguém. Não, às vezes pode ser até de pessoas dentro da igreja que criaram conceitos. Parece que é de Deus, mas não é. Porque lá em Isaías está escrito assim, ó, o temor de vós a mim são o quê? Mandamentos de homens aprendido de cor. Então você pode estar dentro de uma congregação cristã, mas fazendo a vontade de um homem. E todo lá de terno, bonitão. Ó, como é que fala mesmo? Até eu já ouvi. Amantíssimo Deus. Mas descumprindo o mandamento. Ó, todo-poderoso e eterno. Mas descumprindo o mandamento. Isso é sério, gente. Muito sério. Ele permanece firme no pacto com Yud e Revaver. Nós temos que permanecer, a Bíblia diz, no vínculo do pacto. Você tem um pacto. Quem tem pacto aí? Com quem? Que Senhor? Através de quem? Nós temos que permanecer no vínculo desse pacto. Não importa o que as outras pessoas estão falando, não importa. O que importa é que nós estamos no vínculo do pacto. Nós estamos dentro do pacto. E a gente não muda porque nós estamos em momento de incerteza, momento de insegurança, momento em que Deus não fala nada com a gente. Tem esse momento? Deus, fala com o seu profeta. Aí você fixa o olho no profeta e fica, fala Deus, fala Deus, fala Deus. O profeta fala com todo mundo, menos com você. O profeta passa por você como se você nem existisse. Porque Deus não quer falar. Deus quer provar teu coração, tua fidelidade. E
parece que as coisas vão pipocando, as coisas ruins, né? Você fala, perdão. Você fala, ó Senhor, o que pequei? Às vezes você não pecou. O que eu fiz? Às vezes você não fez nada demais. É porque Deus não quer falar com você naquele momento. Não pensa você que Deus falou todo dia com Abraão. Não falou, gente. Deus não falou todo dia com o apóstolo Paulo. Entende? Então, o coração fiel permanece firme no pacto com Yud Revaver, amando-o exatamente como você proclamou hoje no Shema, na parte da manhã. Você proclamou isso, Devarim 6,5. Amará, pois, a Yud Revaver, seu Elohim, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas. Não importa o que aconteça. Essa é a maior prova que Deus permite sobre nossas vidas. Às vezes, vem 1922 na sua vida. Não é? Em 22. É 29, é 22. É porque estendeu até 29, mas é 22. O cara estava ricão, ó, da noite pro dia, 22 estava pobrão. Dormiu rico, acordou pobre, não tinha nem pão. Esse é miserável, é. A palavra é essa, acordou miserável. Muitos suicidaram. Esse período tem um índice de suicídio muito grande, mas tiveram alguns que permaneceram na presença do Senhor e sobreviveram. Agora, esse é um teste, é uma prova que Deus faz. Às vezes Deus fica quieto. Às vezes vem enfermidade. Aí você fica, Senhor, cura a enfermidade. Mas Deus não quer curar, e aí? Aconteceu com Paulo isso, não foi? Deus não quis. Orei 3 vezes, o Senhor me disse, Paulo, basta. A minha graça te basta. Tipo assim, não me perturba mais não, porque não vai ter jeito. E ele ficou zangado? Não, ele seguiu a vida dele. Nós precisamos compreender aquilo que Deus está operando em nossas vidas. Amém? A fidelidade se expressa em amor, seguindo os mandamentos de Yud e Revavirê, mesmo quando não há recompensa imediata, porque o ser humano gosta de uma recompensa. Gosta ou não gosta? Gostamos? Eita, recompensa é bom, né? Se eu falar assim, ó, se você vier aqui no Shabat, eu te dou... Não. Eu te dou uma caminhonete D20. Aí tu vem. Pois é. Mas Deus não quer isso de você. Deus quer que você venha porque você reconhece que Ele é Senhor. Ele não quer que você venha porque tu vai ganhar casa própria, carro novo, nada disso. Ainda que Ele te dê, Ele não te quer assim. E nós humanos, quem é humano aí? Acho que a maioria, né? O teu Nick que não é. Pois é, o Nick não fica por interesse, não. Hein? Gente, ó, até agora eu fiquei até com vergonha. Ele não fica por interesse. Não fica. Ele fica atrás do dono e acabou. É aquele dono que ele escolheu. Ele até brinca com todo mundo, mas onde Nenel vai, ele vai. Você tenta até segurar ele, mas ele sacode e vai embora com as perninhas curtas. Então ele não fica atrás dela por interesse. Deus não quer. Gente, nem a gente gosta de pessoa atrás da gente por interesse. Gosta. Imagina, eu vou casar com você porque você é rico. Você ia gostar disso? Você quer que a pessoa goste de você. Não importa o que você tenha. Quer que goste de você por inteiro. Como você é. Se nós queremos isso, Deus também quer. Deus quer que você venha com alegria, glorifique a Ele, compreendendo que Ele é que estabeleceu o Shabat e amor a Deus se expressa no cumprimento de mandamento. Não adianta você falar, eu te amo, igual o amor hollywoodiano, né? Que a gente pode dizer. Hollywoodiano.
aquele olho piscando, e aquela imagem, né, em câmera lenta, né, e dizendo, o vento, né, e aí eu te amo, e a moça toda de princesa, e o rapaz todo de príncipe, com espada, nunca lutou, com espada do lado, aquela coisa, né, passarinho cantando, aquele monte de coisa. Aquilo é falso, meu irmão, aquilo é falsidade. Deus não se agrada daquilo, Deus gosta de pessoa que de fato o ame. E amá-lo representa obedecê-lo. Amém? Não adianta, a gente vê muito nas igrejas, as pessoas, te amo, Jesus, te amo tanto, Jesus. É ou não é? A gente não vê? Eu estou falando que eu já fui, já vi muita gente. Aí você pergunta assim, eu já fiz experiência. Meu irmão, você ama muito Jesus, você guarda o mandamento dele? Porque ele falou, aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento. Não, o mandamento acabou! Eu falei, como assim, meu irmão? Então, pois é. Entende, gente? Como é séria a coisa? Ser fiel significa viver de acordo com os princípios de justiça, amor, misericórdia e verdade do Senhor. Isso se reflete nas atitudes diárias, nas palavras e nas escolhas. Até a palavra, meu irmão. Um dia desse estava vendo um jogo lá, a moça assim, Senhor, assim mesmo, gente. Senhor, coloca um muro de fogo com seus anjos aqui na área do time que ela estava torcendo para que não faça agora, orando assim. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Olhou para mim e falou assim, irmão, eu oro mesmo. Eu falei, eita fé. Ela estava querendo que eu fosse orar com ela. Aí o outro time fez um gol, o que ela xingou? Um palavrão desse tamanho. Por isso que eu coloquei aqui, até em palavras. Uma misturada total, gente. O sangue de Jesus tem poder de um lado e o palavrão do outro. Gente, não pode jogar água doce e amargosa da mesma fonte. Isso é maligno. Aquilo é um espírito de engano. Parece que é de Deus. Mas Deus não me deixou enganado. Tá vendo? Eu estou lá vendo o jogo, o cara fez o gol para mim. Para mim, eu falei, tadinhos, né? Mas para mim não teve efeito nenhum. Meu irmão, a mulher pulou que nem pipoca, gritou palavrão, xingou o defensor lá, seu burro, seu isso, não sabe jogar bola não. Quase que eu falei, vai lá no lugar dele. Quase que eu falei. Mas para não arrumar confusão, eu fiquei quieto. Gente, até a palavra e até as nossas escolhas. Por isso Yeshua disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Quem é o Pai? Yud Revavirê. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Por que ele não se manifesta? É por causa disso. Como que eu posso, ao mesmo tempo, falar o nome dele e, ao mesmo tempo, falar um palavrão, gente? Isso tem alguma coisa de errado. Muito errado. Tem, é demônio isso, gente. E parece que é até crente. Parece. Hã? Pois é. Neném ouviu, não viu? Ela não estava. Eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa não para nem para pensar. Veja também João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Se eu não guardar o mandamento, o amor dele não é sobre mim. Eu não permaneço no amor dele. Então, gente, quando eu leio essas coisas, eu fico preocupado, porque como é que está a igreja? Com as pessoas dizendo que o mandamento de Deus acabou. Mas Yeshua está dizendo que se eu não guardar os mandamentos dele, eu não permaneço no seu amor. Ou seja, ele me concede o amor dele, ele me ama. Mas se eu desobedecer os mandamentos, ele tira o amor dele. Que coisa. É só ler com atenção.
Do mesmo, olha só que ele fala, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A fidelidade é testada nas dificuldades. Um coração fiel não abandona sua fé quando enfrenta sofrimento, gente. Pessoa que sofre abandona a fé porque não tem coração fiel, com certeza. Não precisa nem temer, nem confie, porque a pessoa, na hora que tiver uma dificuldade ali com você, acabou. Ah, não vou na igreja mais. Por quê, meu irmão? Ah, porque o irmão lá falou isso, isso, assim, assim de mim, que injustiça. Ué, meu irmão, continua amando ele. Aí é que está o negócio. Amará os teus inimigos, bendirá o que te... Isso é mandamento. Ah, não, não vou mais, porque pisou no meu pé. Porque, meu irmão, vigia. Isso é sério. Eu tenho que suportar, meu irmão. Fidelidade também é de um coração que suporta dor. Suporta. Não transfere, suporta. Você quer ver como Yeshua era fiel? Yeshua podia falar assim, não, eu quero essa cruz, não tenho nada com isso, foram vocês que pecaram, ele podia fazer isso. Mas ele não transferiu, ele recebeu, eu que transferi o meu pecado para ele. Sem ele ter nunca pecado. Isso é um coração fiel. Pagou. Isso é coração fiel, meu irmão. Ele podia lá dizer, fala sério, não quero não, Senhor, destrói esse pessoal aí, porque eu não estou afim não. Pois é. E ele falou isso, você acha que se eu não quisesse, ao querer dele, Pedro lá queria já cortar o pescoço de todo mundo, ele falou, Pedro, põe essa espada na cinta aí, cara. Você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria ao Pai, e ele enviaria legiões e destruiria tudo isso aqui? Mas ele não transferiu, ele suportou. Coração fiel. Isso é coração fiel. Porque a fidelidade é testada, meu irmão. Deus vai testar. Porque uma coisa é eu falar. Você é o quê? Sou crente. Eu creio muito. É? Então tá. Senhor, o diabo chega lá e fala, Senhor, olha lá, o Rafael está falando que ele é, bacana. Deixa eu pisar o pé dele lá, Senhor. Vamos ver o que ele faz. Não, ele faz menos do que Jó. Deixa eu pisar no pé. Primeiro ele pisa no pé. Pisa aí, vem um, dá um pisão no pé, aí você fala, poxa, você não viu, seu estúpido? Problema seu. E vai embora. Meu irmão. O quê? Aí tu não se segura, né, meu irmão? Às vezes foi Deus que permitiu, meu irmão. Às vezes foi Deus que permitiu o diabo armar uma dessa para você. Um dia eu estava de carro na ponte, parece que eu sou contador de história, mas isso é verdade. Estava eu, meu filho é testemunho, estava eu e aquela moto, pé, e eu no retrovisor assim, estava muito carro, né? Eu não tinha como tirar meu carro, é grande. Eu falei, esse cara não está entendendo, não tem como sair daqui. Pé. Aí um carro andou para o outro lado, deu para ele passar, ele já passou me xingando. Cara, eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso, gente. Na hora eu fiquei. Aí já imaginei saindo do carro, pulando na moto, quebrando ele. Cena de filme. Você viu? Você está errado. Aí eu fui me acalmando, falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Fiquei tranquilo. O cara foi. Aí eu falei, Senhor, leva ele em paz. Superei. Mas no momento eu tive... Ferveu. Por isso que eu estou dizendo a você, às vezes é no cotidiano, gente. Pois é. Eu fiquei irado, mas eu segurei. Eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei que Deus fala assim, não seja como a mula e o cavalo. Na hora eu lembrei.
É como se ele dissesse, Rafael, você está precisando de um cabresto, segura a onda. Eu falei, Senhor, não me chama de mula sempre. Mas ele chama. Pois é, mas na hora, gente, por isso que temos que aprender a reter. Na hora o negócio foi, mas eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí foi, o Gabriel me perguntou negócio de marcha, eu falei, olha, essa marcha aqui... Aí fui indo, esqueci, graças a Deus, abençoei o moço. Não ficou nada no meu coração. Então a gente tem que aprender, né? Então, a fidelidade é testada nas dificuldades. Um coração fiel não abandona sua fé quando enfrenta sofrimento, dúvida ou perseguição. Abraão, por exemplo, demonstrou um coração fiel a obedecer a Yud-Heh-Vav-Heh em todas as suas provações. Ele não perdeu nenhuma, gente. Ele era CDF. Ele passou em tudo. Perdão. Ele era estudioso. Ele era estudioso, passou em tudo. Então, gente, olha só. Ele passou em todas as provações. E você nota que Abraão não murmura. Você já viu? Já leu sobre a vida de Abraão? Ele não murmura, ele apenas orou o Senhor. Quando o Senhor veio falar com ele, ele falou, Senhor, o Damasceno, nascido em minha casa, esse será o meu herdeiro. Mas ele não murmurou, cara. Ele não murmura, entende? E é isso que nós temos que aprender, não é? E Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador de todas as coisas, gosta de coração obediente. Veja em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse, tem porventura Yud-Heh-Vav-Heh tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que gordura de carneiro. Deus quer a tua obediência, meu irmão. Entenda isso, Deus quer a nossa obediência. Ele não quer os seus bens, ele não quer a sua riqueza. Ele pode até te dar riqueza, mas o que ele quer é um coração obediente, fiel, contrito e arrependido. Às vezes você fica pensando, o que Deus quer? Primeiro ele quer isso, teu coração contrito e arrependido, obediente, um coração obediente. Por isso que Deus falava com Israel assim, vós tem a cerviz dura. Está cheio de crente com cerviz dura. Você quer ver? Se você chegar nas igrejas e falar assim, irmão, a lei não acabou. O quê? Vão expulsar demônio e tudo. Isso é cerviz dura. Eles não aceitam, brigam com você, mas Yeshua falou. Não, Yeshua falou isso, ele estava ainda na terra vivo. Eu falei, como assim? Não, a ideia deles não é essa. A ideia é o seguinte, quando ele estava aqui, antes de fazer a obra, é por isso que ele falou assim, nenhuma letra da lei cairá. Só que ele fala assim, até que passe céu e terra. E passou o céu e a terra? Então, claro. Por isso que nós temos que gerar fruto do Espírito, benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, amor, fidelidade, etc. Porque contra essas coisas não há lei. Se eu ando assim, eu ando de forma justa, lícita, e não tem lei que me condene. Se eu tenho que andar gerando frutos que não tem lei contra, é porque existe a lei que condena algumas atitudes que eu possa tomar. É simples assim. E as pessoas não compreendem. Veja o que Yud-Heh-Vav-Heh diz a Israel lá em Devarim 5:29. Quem dera eles, aqui é Israel, tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para...
Isso é tremendo, meu irmão. A palavra de Deus é clara. Você pode até alegar assim, Rafael, você leu, eu acho isso horrível, o Antigo Testamento. Estou cansado de ouvir isso, gente. Nem vou responder. Mas eu quero dizer a você, a palavra de Deus não fica velha. Coisa de Deus não envelhece. O que envelhece somos nós, que estamos debaixo do pecado e da desobediência. Nós envelhecemos. Mas a palavra de Deus não. Ela nunca volta vazia. A Bíblia diz isso, por isso que eu falo que são contradições. Se eu digo que aquela palavra acabou, a Bíblia diz que toda palavra que saiu de Deus não voltará vazia. Ele zela para que ela cumpra aquilo para que ela saiu. Amém? Nunca esqueça disso. Nunca. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que Yud He prefere ser conhecido por nós do que sacrifícios de holocausto. Sabia disso? Olha só, veja lá em Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Yud He mais do que os holocaustos. Ele quer que eu o conheça. Rafael, como é que eu vou conhecer ele? Através da palavra dele. É na palavra dele que ele se revela. Rafael, por que a palavra dele? Meu irmão, você pergunta depois para ele. Tá bom? O dia que você estiver lá, você fala, Senhor, por que o Senhor deixou a Bíblia em vez de falar, muito prazer, sou eu. Por quê? Você pergunta a ele, eu não sei te responder. Mas eu sei que ele se revela na palavra dele. A palavra dele é fiel e verdadeira. Céus e terra passarão, mas não cairá um só iotil da minha palavra, até que tudo se cumpra. Não preciso ficar dizendo aqui para você que já tentaram destruir a Bíblia. Se esse livro não fosse do Criador, ele nem chegaria aqui. A Europa queimou Bíblia, Rússia queimou Bíblia, África queimou Bíblia, Alemanha queimou Bíblia. Se você, Coreia, a Coreia nem tem. A Coreia, os caras pegam um pedaço, botam na boca e cada um, depois, quando se reúne, junta os pedaços e tenta ler alguma coisa. Japão, não, China. China também. Japão também? Pois é, ó. Não sabia do Japão. Ó. E a Bíblia está aí. Tá? Ó, você vai em qualquer país, tem gente, ainda que não possa ler a Bíblia, tem gente que crê em Yeshua. Amém? Vou te contar um testemunho de um moço, lá onde estava o ISIS. Ele chegou para ministrar a palavra, ele e a esposa. Eles não são novos, não. Já tem idade. Aí chegou lá, ele fez lá um local para eles ficarem, né, e tudo, e juntou um monte de mulher, porque ele disse que onde o ISIS está, tem muita viúva, porque eles matam os homens. E se você é um cara estudioso como ele, como o Lúcio, esses caras de top, sabe o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Em nome de Yeshua. Sabe o que eles fazem? Igual o Valnei, essas coisas. Ele, muitos aqui. Ricardo. Eu não. Sabe o que eles fazem? Eles matam os caras porque eles pensam. Claro, porque você é um cara estudioso, um cara que compreende as coisas, você vai o quê? Questionar. Então, eles não querem questionadores. Então, eles matam os homens e ficam com as mulheres. Então, tem muitas viúvas. Muitas viúvas. E são viúvas cultas. Mas eles lá calam as mulheres. Então, ele foi para lá. Aí, ele, no primeiro dia, encheu de mulher. Ele falou, caramba, só tem mulher nesse lugar. E criança, mulher e criança. Homem, um ou outro. Aí, ele virou e falou, o cara ficou traduzindo para ele. Ele falou assim, eu tenho que ser verdadeiro com vocês.
Eu estou dando alimento, porque estavam precisando de alimento. Eu estou dando alimento, mas eu vou ser verdadeiro com vocês. Eu vou falar sobre o Deus vivo, porque o Deus morto, o Deus da morte já tirou a vida dos seus maridos. E eu quero falar de um Deus vivo, e eu tenho que ser sincero. O nome de seu filho é Jesus. Eles falam Jesus. É Jesus. Aí ele disse que aquela plateia ficou em silêncio. Aí ele falou, meu Deus, vão me matar. Aí as árabes fazem um negócio, não é? Faz aquele. Faz isso, né? Aí ele disse que começou uma. Aí, de repente, estavam todas fazendo. E no meio desse. Elas falavam uma coisa. E ele ficou assustado, porque ele nunca tinha visto aquilo. Aí ele perguntou para o intérprete: o que elas vão fazer? Elas vão matar a gente? Aí o intérprete falou assim: não, cara, não, elas estão alegres. Elas estão dizendo: nós queremos Cristo. Olha que coisa. Esse é o testemunho. Pode procurar na internet, você vai encontrar. Eu não sei o nome do pastor. Eu acho que ele é batista, inclusive. Não, isso é a ação de alegria, né? A gente não grita, elas fazem, sei lá o que é aquilo. Elas fazem, não fazem? Já viu? Pois é, aquilo. Eu não sei nem como é que elas fazem aquilo. Faz também, né? É com a língua ou com a garganta? É com a língua, né? Eu não sei o que é. Elas fazem, porque estão acostumadas, né? Aí elas. Então, se você observar com atenção, o momento que em Yud He chama Abrão em Gênesis 12:1, verá que esse chamado em si já é uma prova para ele. O chamamento dele já é uma prova, gente. Foi terrível, porque veja bem, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Yud He ordenou a Abrão que deixasse sua parentela e saísse da casa de seus pais. Isso já é uma grande prova. Sair da casa onde você nasceu, foi criado, educado, onde estão seus pais, seus primos, tios, ou seja, seus parentes próximos, seus parentes de sangue, já é uma grande guerra. Porque ninguém havia feito isso. É o primeiro homem que faz isso, gente. E, vou te contar, Deus não apareceu para ele com, sei lá, com luz. Ele ouviu a voz de Deus. Imagina se ele fala para a mulher fala, meu marido está ouvindo vozes. Ele ouviu, precisa ter fé, gente. Ele não tinha ninguém como parâmetro. Ele não tinha como ligar para um pastor e perguntar, pastor, Deus fala assim? Não tinha. Não tinha, nem Israel, cara. Por isso ele é chamado pai da fé, meu irmão. Ele ouviu e o que Deus pediu para ele, meu irmão, é extremamente difícil. Olha, é difícil. Eu sou filho de militar, viajei muito. Tem gente que não, que eu fui desde criança, para mim era fácil. Mas tem gente que tem dificuldade de sair do lugar onde vive para ir para outro lugar. Tem dificuldade, cara. E às vezes vai a família toda, mas mesmo assim tem dificuldade. Deus estava mandando ele largar todo mundo, só levar a esposa dele. Ele ainda deu mole. Pois é, mudar de casa já é difícil. Até é verdade, você tem sua estrutura lá. Ele tinha animais. A Bíblia diz que ele já tinha adquirido empregados. Ele já tinha sei lá, uma estrutura, né, própria dele. Já era. Já estava jogando dama na praça. Tranquilo. Já estava. Já estava aposentado, feliz da vida. Já tinha aplicado o dinheiro lá no banco, na bolsa da época. É difícil, meu irmão. Sai-te da tua parentela. Isso já é muito difícil. É exatamente por isso que Yeshua proclamou em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho e filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso nem é ministrado, é? Você escuta isso nas igrejas?
Mas isso precisa ser ensinado. Não é que você vai deixar de amar pai e mãe, ou filho e filha, não é isso. Mas você não pode amá-los mais do que ao Senhor. Abraão amou a Deus mais do que a seus pais. Ele largou. Deus mandou, ele fez. Seguir Yud Revavirei, seu filho Yeshua, exige renúncia, sacrifício e prioridade absoluta. Não tem nada mais importante na sua vida, nem na minha, do que seguir Yud Revavirei, seu filho. Isso é prioridade. Está preparado? Você pode puxar o sininho para soltar. A todo momento você pode. Deus não prende um homem. Se você achar que o ônibus está muito, sei lá, está indo para um outro caminho que você não quer, você puxa aquela cordinha, o tio vai ensinar. Vai fazer blém-blém, o anjo para o ônibus, você solta. Agora aperta o botão, né? Tu aperta o botão, quando funciona. Aí era o bonde, né? É? Pois é. O amor por Yud Revavirê e, consequentemente, ao seu filho Yeshua, deve e sempre deverá estar acima de qualquer outro vínculo. E eu vou dizer uma coisa, Deus não negocia isso. Cara. Inclusive os familiares. Yud Revavirê diz também a Abrão, sai-te da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, uma terra que Abraão não sabia qual era, gente. Isso aí já larga a família. Ô, Senhor, deixa eu ver, fala o nome aí para eu ver no celular se é legal. Ver no GPS, no mapa. Pois é, que caminho que eu vou? Você, quando vai viajar hoje, você planeja, mapa, não sei o quê, celular, bota o celular na sua frente, vai seguindo ali, a mulher vai falando contigo, não é? Pois é, mas na época do pai Abraão, meu irmão, como é que ele ia botar o celular no jegue lá, né? Ou no camelo? No camelo. Botar no camelo lá. Não, vamos por aqui. Meu irmão, nem bússola ainda tinha. É um homem de fé. Cara, ele não parou para pensar assim, cara, e se isso for uma maluquice da minha cabeça? Ué, porque a gente pensa assim. Você lembra de Samuel? Deus falou, Samuel. Samuel não tinha tido experiência com Deus. Então ele foi atrás de quem? De Elias. Ó, o senhor me chamou? Não, vai deitar. Tem uma coisa, gente, ó. Se Deus te chamar e você for para a pessoa errada vai te dar conselho errado. Sabe o que é vai dormir? Esquece isso, cara. Larga isso para lá. Você tem que ter cuidado, viu, meu irmão? Às vezes Deus fala com você, você vai falar com os outros. Deus falou comigo, eu falei com um monte de gente. Muita gente me chamou de louco. Esse cara tá louco agora. Você não pode ir a pessoa. Mas não é porque a pessoa é ruim, porque Deus quer falar com você em particular, não quer falar com outro. Se ele quisesse falar com outro, ele falava com outro. E se você for em busca do outro, o outro não sabe nada, Deus não falou para ele. Deus quer revelar a você. Aí o outro vai na cabeça dele, vai dormir, cara, larga isso para lá. Isso é bobagem, você sonhou. Hã? Pois é mesmo, é por isso que eu estou falando, nem sei por que falei isso, mas é por causa disso mesmo. Às vezes Deus quer falar com você, não quer falar com o outro. Cuidado, viu? Às vezes Deus está preparando alguém aí para ele falar, hein? Tomara que seja eu. Ou seja, uma terra que Abraão não sabia qual era. Trocar o certo pelo duvidoso. Cara, eu vou dizer para você, a experiência minha de viajar com meus pais, quando a gente chegava nos lugares, as pessoas falavam, poxa, não sei como é que vocês aguentam. Então, mudar não é uma coisa simples. Não é, não.
É mudar toda uma estrutura de vida para você ir num lugar que tem muita diferença. Eu estou falando isso para você porque saímos de Minas, íamos para São Paulo, de São Paulo para Mato Grosso. Cara, Mato Grosso é completamente diferente daqui da região sudeste, de Minas, tudo diferente, comida diferente, costume diferente, pessoas diferentes, sotaque diferente, tudo diferente. Você parte do zero, você não sabe nada. Então, isso deve ter sido muito difícil para ele. Quebrar o vínculo com a terra onde Abraão nasceu. A saída de Ur representa uma ruptura com o paganismo e com a segurança familiar. Gente, Ur dos Caldeus era idolatria pura, meu irmão, feitiçaria. E Abraão cresceu naquele meio. É sair daquilo, da segurança da família. E eu tenho que chamar a atenção para vocês, porque hoje, se você pega seu carro e, sei lá, vai para o Nordeste, vai para qualquer parte do país, você vai encontrar polícia na rua, você vai encontrar, não é? Posto, você vai encontrar lugar para comer, tudo isso. Gente, naquela época, o cara saía numa estrada, ele não sabia se ia voltar, né? Porque tinha salteadores, tinha pessoa que mata mesmo, toma tudo e vai embora. E ninguém ia ficar sabendo, porque naquela época ninguém ia saber mesmo, né? O que aconteceu com a pessoa. Então, a gente precisa avaliar tudo isso para entender qual o tamanho da fé deste homem. Por isso ele foi chamado pai da fé. Ele superou tudo isso. Ele podia ter alegado tudo isso. Tem um outro que, não sei se foi Neemias, que quando ele falou que ia a Jerusalém, eu acho que foi Neemias, ou foi o outro, ia a Jerusalém, ele ministrava para o rei que o Deus de Israel guardava. Aí ele fala assim, era muito perigosa a viagem, Esdras, é muito perigosa a viagem, mas eu não vou pedir o rei uma guarda, porque o que ele vai dizer? Eu disse para ele que meu Deus me guarda. Aí, ó. Então, gente, a gente precisa compreender essas nuances para a gente compreender o quão grande era a fé dele. Porque hoje, por exemplo, não estou dizendo que é a maior segurança, mas você pode sair daqui para São Paulo, ou qualquer lugar no Brasil, de carro, de ônibus, seja o que for, você vai encontrar polícia em tudo quanto é canto, né? É claro que você não vai se meter em lugar que não deve. Mas você andando no normal, você vai encontrar a polícia, as pessoas vão te atender bem, você tem onde comer. Naquela época não tinha nada disso. E isso, apesar de nós não sentirmos hoje, mas isso era uma realidade naquele período. Ele podia ter dito a Deus assim, poxa Deus, como é que eu vou sair com a minha mulher, com os meus bens, nessas estradas aí? Entendeu? Então, a gente tem que compreender essas coisas. Agora, se Abraão obedecer a Yud e Revavilê, lhe prometeu recompensa, né? Vai ver em Gênesis 12, de 2 a 3. Eu farei de ti, Abraão, uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Iude Revavirê chamou Abrão para sair de Harã, rumo à terra de Canaã, ele era jovem, 75 anos. Estava iniciando. Sara era 10 anos mais nova, então ela tinha 65 anos. Ela estava com a minha idade. Apesar das idades avançadas e da esterilidade de Sara, Yud Revavirê fez uma promessa extraordinária. Abrão se tornaria pai de uma grande nação. Gente, para pensar comigo. Você está com 75 anos, não sei quando eles casaram, mas eles já deviam estar casados há muito tempo, né? A Bíblia declara que ela era estéril, ela não gerou filho, e já estava com 65 anos.
E Deus fala assim para você: olha, eu vou gerar uma grande nação de você. Aí você vai falar: Senhor, quantos filhos eu vou pegar para criar? É o que você vai perguntar, não é? Porque, pô, minha esposa é estéril, Senhor. Mas ele não questionou Deus e Deus não explicou para ele. E não havia na terra nenhuma experiência dessa. Ele não foi no livro, deixa eu ver se Deus já fez isso. Não foi. Não bateu no vizinho, tu é crente, sou. Deus já fez isso. Porque a gente escuta a igreja falando assim, Deus pode fazer isso? Quem já escutou? Eu já escutei muitos. Abraão tinha quem perguntar. Ou ele aceita, ou ele não aceita. Ele tem uma realidade, a mulher estéril, a idade deles avançada, e Deus falando com ele que vai fazer dele uma grande nação. Como é que você se portaria? Hein? Não, mas o meu médico disse que não tem jeito. É ou não é? Ia ou não ia? Claro que ia. Aqui o exame. Essa foi uma prova de confiança total em Yud Revavier, pois ele partiu sem saber para onde ia, sem filhos, apenas confiando na promessa de que seria abençoado e seria uma grande nação. Meu irmão, uma grande nação com uma mulher estéril. Só coisa de Deus. Por isso está escrito em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Gente, deve ser uma sensação horrível. Você já parou para pensar? Você chega, vai ser o marido, vamos para onde? Não sei. Pô, Abraão, tu vai para onde? Ô, amor, você vai para onde? Não sei. Pô, esse cara vai me empurrar a gente no buraco. Mas, Abraão, fala aí, vamos escolher um lugar. Gente, não tinha nenhuma dica. Você está entendendo o que eu quero dizer a você? Não tinha nenhuma dica. Segue para o norte, segue para o sul, segue para o leste. Sai. Ele não questionou nada. Fé não é apenas dizer que crê, mas é agir em função daquilo que crê. Ó, tem gente que confunde fé, não é? Tem gente que confunde fé. Tem gente que pensa assim, já me falaram isso. Ah, então eu não entendi, tenho que crer? Ó, já ouvi isso. Tem nada a ver. A fé você precisa entender. Senão Deus não deixava a palavra para você entender. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que compreender para que eu creia. E as pessoas criaram uma fé empírica, né? Que você não entende nada, mas você crê. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você compreenda para que você creia. Então, ó, a fé, ela não é só dizer que crê. A fé, quando você de fato crê, você age em função daquilo que você crê. Abraão não apenas acreditou, o crer de Abraão o levou à obediência. Isso é central na fé, que se manifesta em atos de obediência. Ele deixou tudo por uma promessa invisível. Ele não via nada. Um tema que ressoa fortemente com Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Ele não via nada. Deus falou, ó, sua esposa é estéril, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Você está saindo da tua terra, mas eu vou te dar uma terra. Mas, Senhor, que terra? Cara, vai aí. Senhor, como é que eu vou ser uma grande nação se nem minha mulher gera filho? Abraão partiu em obediência a Yud Revavier, movido pela certeza, pela confiança, pela esperança absolutas
que receberia tudo o que lhe foi prometido, mesmo sem ainda haver a possibilidade do cumprimento das promessas. Nem tinha possibilidade. Porque ele não tinha chegado na terra e a mulher dele era estéril. Gente, isso é fé. Não tinha nem possibilidade de ter filho. E para piorar a situação, sabe o que Deus fez? Demorou tanto que até ele ficou estéril. Estéril não, ele... Você entende? Passou o tempo, as sementes ficaram velhas. Olhava para a esposa e... fazia força, mas não adiantava. Vocês entendem? Normal, a velhice, a pessoa ficou velha. Então, além dela ser estéril, Deus ainda esperou ele não ter possibilidade de gerar filho mais. Complicou um pouquinho, só um pouquinho mais. Isso é tremendo, né, meu irmão? A gente precisa avaliar essas coisas, não é? Olha só, porque na esperança fomos salvos, lá em Romanos 8, 24, 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então, esperança, ela é válida e real quando eu ainda não vi aquilo que vou receber. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, esperamos. Por isso que eu digo para todo mundo que quem constrói imagem de escultura não tem fé. Porque a fé é a esperança de receber algo. Se eu vejo, eu não tenho fé, eu não tenho esperança, porque eu estou vendo. Então, quem é idólatra não tem fé. Porque usa-se hoje dizer assim, é a fé deles. Isso é um erro. E nós deveríamos parar de falar isso, porque isso é erro. Isso não é fé, a pessoa não tem fé. A pessoa, quando constrói uma imagem, é porque não tem fé. E você quer ver uma coisa, como isso é verdade? Ó, Israel estava saindo do Egito com Moisés. Aí foi lá para o monte. Moisés subiu o monte para orar, falar com Deus. Demorou muito tempo. Aí o que Israel fez? Olha o que Israel fala. Quanto a esse Moisés, não sabemos, não vemos mais ele, não sabemos o que lhe aconteceu. Então façamos um Deus para nós. Criaram um bezerro e falou, esse Deus, ou seja, aquela geração não tinha fé. Não. Moisés tipifica Yeshua. Só que Yeshua saiu daqui como Moisés saiu de lá. Então, essa saída de Yeshua, você vai notar que Moisés foi falar com o pai e Yeshua foi para a casa de quem? Pois é, essa saída de Moisés é essa saída de Yeshua. Agora, como é que a gente vai ficar? Será que eu vou criar um Deus porque esse tal de Yeshua não sabemos o que lhe aconteceu? Tem que ficar ligado, meu irmão. É a mesma coisa. Na verdade, você consegue falar do evangelho na Torá. É a mesma coisa. Como é que você vai reagir? Yeshua não está aparecendo toda hora. Como é que você faz? Ah, esse tal de Yeshua, não sei o que aconteceu com ele. Aí vamos fazer, foi isso que a igreja romana fez. Pois é, eu ouço desde pequeno que ele vai voltar, mas ele não volta, é o mesmo processo. Aí começa o desvio. Por isso que a igreja romana está cheia de imagem, de santos. Porque esse tal de Yeshua, não sabemos o que lhe sucedeu. Esse tal de Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Por isso você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso coração começa a ter uma tendência para isso. Poxa, está demorando muito. Minha avó falava disso, meu avô falava, meus pais falavam.
etc, e etc. Aí você começa a desviar. Você pode não construir um bezerro de ouro porque você não tem ouro suficiente para fazer. O seu brinco não dá, mas você cria o seu bezerro no teu coração. E você sai. Está cheio de crente assim. Amém? Então, passado sabe quanto tempo da promessa de Gênesis 12:1? Hein? Passado 25 anos. Você conta no dedo aí. Você faz o seguinte, conta os dedos da mão, depois os dedos do pé e usa os dedos do irmão. 25 anos. 25 anos. Desde o chamado divino em Gênesis 12:1, quando Abrão tinha 75 anos e Sara, sua esposa, 65. Ó, o impossível se cumpriu aos 90 anos. Calma. 90 anos de Sara, que era estéril, deu à luz a Isaac. E Abrão, com 100 anos, viu a promessa tornar-se realidade. Porque um gera, o outro vê. Um gera a promessa e o outro vê a promessa gerada. Então, Abraão, com 100 anos, viu a promessa se cumprindo. Noah, 100 anos. Isso tem padrão, é a forma de Deus agir. Você não se esqueça disso. O Senhor está falando no meu coração que, assim como Moisés subiu um monte, Yeshua também subiu. Cuidado com o que você fica fazendo. Porque esse questionamento de Israel é o questionamento de muita gente. Pô, ele está demorando muito. É o mesmo questionamento. Não sei por que o Senhor está me chamando a atenção aqui no coração disso. Cuidado. Esfria. Muitos. Muitos. Então, viu a promessa tornar-se realidade. Realmente, Yud Revavirê cumpriu sua promessa. Ele é zeloso de sua palavra. Porém, Isaac não foi dado a Abraão apenas para a continuidade de sua descendência e também para ser herdeiro de seus bens e das promessas. É só para isso que Isaac veio? Não, meu irmão, não foi só para isso. Não foi. Seria muito pouco Deus fazer isso com Abraão, dar um filho na velhice, e esse filho é só para dar continuidade à semente dele e herdar as bênçãos dele e o patrimônio dele, porque ele ficou rico. Gente, seria muito pouco, né, para essa obra toda. Seu nascimento milagroso também preparava o caminho para a maior prova de fidelidade e amor que Yud Revavirê exigiria e já exigiu de um homem. É a maior prova. Amém? Yud Revavirê, em seu coração, já havia decidido entregar seu único filho, como nos foi revelado lá em João 3,16. Porque Yud Revavirê amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu seu único filho, seu único ser gerado por ele em toda a criação. Ele já tinha planejado entregá-lo por amor à humanidade caída. Então, ao pedir que Abrão oferecesse Isaac, Yud Revavirê não apenas testava sua fé, mas revelava este grande mistério eterno, aquilo que já estava determinado desde a fundação do mundo por amor à humanidade caída, a entrega do próprio filho de Yud Revavirê, o unigênito, para salvar a humanidade. A questão do Criador aqui com Abrão é: será que Abraão amava a mim a ponto de oferecer o seu unigênito em sacrifício a mim, assim como eu entregarei o meu unigênito à descendência dele? Ó, você entendeu, gente? Essa é a questão ali. Deus sabia que Abraão era fiel. Mas será que essa fidelidade
chegaria ao nível dos céus, na fidelidade do Criador, que já tinha planejado entregar o seu unigênito por amor à humanidade, será que Abraão tem esse mesmo amor e faria essa mesma coisa por ele? Gente, essa é a maior prova que Deus deu a um homem. Não tem outra maior. É óbvio, não vamos falar do filho de Yeshua. Estou falando de homens como nós. Estou falando de homens. Ninguém, Deus nunca mais vai fazer isso. Essa é a maior prova que alguém podia receber do Criador. Será que Abraão, essa fidelidade, é tão grande quanto a minha fidelidade ao ser humano? É isso que Deus está perguntando. Yud-Heh-Vav-Heh pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. Mesmo sem entender, Abraão obedeceu, demonstrando confiança absoluta no Criador. No último momento, Yud-Heh-Vav-Heh, você conhece a história, impediu o sacrifício e providenciou um cordeiro. Então podemos dizer que Abraão, olha o que eu vou falar para você. Abraão amou a Yud-Heh-Vav-Heh de tal maneira que entregou seu filho unigênito, Isaque, exatamente como Yud-Heh-Vav-Heh amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito por amor a nós. Então nós podemos dizer a mesma coisa. Abraão amou Yud-Heh-Vav-Heh de tal maneira que entregou o seu único filho em holocausto a Yud-Heh-Vav-Heh. Por isso que eu digo para todo mundo, se você ler Torá, você vê os evangelhos. Exatamente o que Yud-Heh-Vav-Heh fez aos homens. Inclusive, Abraão é o primeiro a acreditar na ressurreição dos mortos. Veja em Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito. Você vê que a palavra fala de unigênito. Porque se eu tenho 10 filhos, eu posso escolher o que eu menos gosto e entrego ele. Agora, se eu tenho um filho, é difícil. É ou não é? Pô, com aquela luta toda, minha mulher é estéril, aí depois eu também fico sem capacidade de gerar por causa da idade, aí Deus faz um milagre, eu gero aquele filho, poxa, aquele filho amamenta, porque a Bíblia não está contando dia após o dia, tá? Não, ela está contando. Você sabe que quando Abraão foi sacrificar Isaque, quantos anos Isaque tinha? Já estava adulto, 17, 18 anos. Pô, mas eu já vivi com ele 17 anos, cara. Eu sei, meu irmão, mas não é isso. Eu já convivi com aquela pessoa 17 anos. É muito tempo. Caramba, eu já estou afeiçoado a ele há muito tempo. Já estou colocando toda a minha esperança naquele meu filho. É o único filho que eu tenho. Não é fácil não, meu irmão. Me dá teu filho em sacrifício. E ele deu. Então ele é o primeiro a crer na ressurreição dos mortos. Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas e a quem havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Yud-Heh-Vav-Heh era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. E você não para avaliar o que a Bíblia está dizendo. Porque o que significa em figura o recobrou? Você já parou para pensar? Gente, a gente precisa pensar. A Bíblia não tem palavra inútil. Não existe palavra inútil na Bíblia. Eu preciso compreender essas coisas. O significado deste termo,
E daí também figura o recobrou. Em figura significa de forma simbólica, representativa, ou como uma imagem profética. Abraão não chegou a sacrificar Isaque, mas sua disposição no coração foi tão completa que é como se ele tivesse entregado em sacrifício o filho dele. No coração dele, meu irmão, ele ia sacrificar o filho. E para Deus basta o coração, porque Deus olha o coração do homem. Às vezes, as pessoas não recebem a coisa de Deus, porque o que há dentro do coração? Porque Deus está vendo teu coração dia e noite. E aí Deus não te dá, porque existe coisa no seu coração que não está bom. Então, quando as coisas estiverem assim, nós temos que orar e pedir, Senhor, revela o meu coração. Porque Deus não vai olhar o que você disse, eu sou isso, eu sou tão bacana, mas Deus conhece teu coração. Deus não está preocupado com aquilo que eu falei. Deus está preocupado com aquilo que eu sou de fato. Porque aquilo que sou de fato dentro de mim pode estar descasado daquilo que falo. Sabia disso? Pois é. Então eu posso estar falando uma coisa, mas sentindo outra. E Deus sabe. E às vezes você está lá orando, 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 e Deus não fala, não responde, porque você precisa mudar isso. Você não pode ser duas pessoas. Você só pode ser uma pessoa íntegra. Aquilo que você sente é aquilo que você de fato o é. Porque Deus vai cobrar o homem isso. E o que é recobrou? O recobrou quer dizer recebeu de volta. Teve novamente em seus braços Isaque. A primeira coisa que ele pegou foi Isaque e abraçou-lo, não é? Então Abraão o recobrou como se tivesse ressuscitado de fato, porque de fato ele ia sacrificar, então de fato ele ressuscitou e ele recebeu em seus braços o seu filho. Abraão é chamado pai da fé, porque sua vida foi marcada por obediência por meio da fé, confiança inabalável e fidelidade diante de provações do Criador. Todas essas provas na vida do pai Abraão foram antes dele receber a maior discussão que a gente tem na cristandade aí, a circuncisão. Tem gente que pensa até que é maligna, mas não é. Depois dele ser aprovado, ele recebeu depois de ser aprovado. Então a circuncisão, meu irmão, é o selo da fé. Amém? Veja em Romanos 4, 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado. Então ele foi provado, ele não era circuncidado, ele foi provado. Quando terminou as provas, quando ele passou de ano, Deus circuncidou ele. Que é o quê? O sinal da justiça que é pela fé. Deu para entender? Para que fosse pai de todos os que creem. Perguntinha básica, quem crê? Muito fraco. Então sabe quem é seu pai? Quem? Abraão vai falar para você, que bonitinho. Nem sabia que eu teria um filho lá do Brasil. Caramba, meu Deus, como é que eu vou criar esses filhos todos? Pode ficar tranquilo, Abraão. Eu sustento eles. Você é filho de Abraão e a igreja perdeu isso. Aonde está que a igreja fala que é filho de Abraão? Pois é. Pois é, mas você é filho de Abraão. Você anda na fé de Abraão. Olha aí, ó. Estando eles na incircuncisão, ó, a fim de que a justiça lhes seja imputada
bem como fosse pai dos circuncisos, judeus, dos que não somente são da circuncisão, os gentios. Então ele é pai de judeus e pai de gentios. Mas também andam nas pisadas daquela fé que teve o pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, se você anda nessa fé, você também é filho de Abraão. Logo, você que creu em Yeshua também passa a ser filho de Abraão, como está escrito em Gálatas 3, 7 a 9. Sabei, pois, que os que são da fé, quem é da fé? Vocês são da emuná. São o quê? Fala alto, fala alto. Fala assim, eu sou filho de Abraão. Perdeu o medo? Desengasgou? Estava engasgado? Eu sou filho de Abraão. Meu pai é Abraão. Por isso que a Bíblia diz assim, não tenhais a muitos como pai. Nós só temos dois pais, o que está no céu e Abraão. Abraão é que tem a unção de paternidade. Amém? Foi Deus que deu a ele. Disse, tu serás pai de povos. A unção está nele. A unção não está nos patriarcas da igreja. Isso é invenção do homem. Não existe patriarca da igreja. O pai da igreja é Abraão. A Bíblia diz, não tenhais muito pai, aí criaram o pai Agostinho, o pai não sei o quê. Um monte de pai. Tertuliano é pai, todo mundo é pai deles. Nosso é Abraão. Amém? Então, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Yud Revavirê havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Eita. Então, Abraão é o precursor do que nós chamamos hoje de evangelho. Copiou? Só faltava a pedra principal. Qual é? Mas a preparação vem lá de trás. A preparação do caminho da salvação vem lá de trás. A preparação da porta estreita vem lá de trás. Não começou em Yeshua. Yeshua veio complementar e estabelecer de forma eterna esse caminho. E é ele, o termo certo seria difusor? Não, né? Difusor, né? Ele é o difusor. Difusor. É. Essa palavra veio no meu coração, eu não uso isso. Espalha, propaga. É ele. Sem ele não teria como. É ele. Por isso que ele diz, ele é a pedra, a rocha principal, a pedra de esquina. Amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Yud Revavirê havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Eu acho isso fantástico, gente. Abraão recebeu o evangelho, gente. Rafael, será que ele leu Mateus, Lucas? Não, ele é precursor disso. Ele foi o primeiro a ouvir o evangelho, gente. Foi o primeiro. Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são abençoados. Ah, escuta aí, ó. Abre o ouvido do teu coração. Se você é filho de Abraão, então tu és abençoado. Em nome de Yeshua, no crente Abraão. Não é no Papa 32, 34, 35, ou seja lá quem for. Em Abraão. Você é abençoado. Diga, eu sou abençoado. Isso precisa estar dentro do teu coração. Eu sou abençoado com o crente Abraão.
E Deus deu toda a bênção sobre ele, gente. Dele passou para Isaac. E de Isaac passou para... Quando chega em Jacó, o cara diz assim, poxa, me dá outra benção aí, ô Isaac. Me dá aí, cara. Só tem essa? Filho, só tem essa. Agora para você é a maldição. Então, meu irmão, não tem bênção fora de Abraão, gente. Não tem. O resto é maldição. Ainda que não pareça, mas é. Copiou? Não tem como. O que resta, a bênção está toda sobre Abraão e naqueles que estão em Abraão. Se eu ando na fé dele, estou em Yeshua, as bênçãos de Abraão estão sobre mim. E o resto que sobe é a maldição. Maldito será o entrar. Maldito será o sair. Maldito o teu ventre. Maldita a amassadeira. Ó, tudo é maldito. Ah, mas o fulano é rico, nem crê em Yeshua. Mas isso vai ser para a maldição da vida dele. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que as ferrugens da riqueza servirão de juízo contra aqueles que guardaram as riquezas. Eita. Segura essa. Então, se você ficar rico, espero que fique, eu digo em nome de Yeshua, abençoa os outros com a sua riqueza. Lança seu pão nas águas. Então, meu irmão, eu ia falar mais, mas não vou. Shabbat Shalom a todos vocês que são abençoados com o crente Abraão, em nome de Yeshua. Amém. Não é difícil de entender. Vamos glorificar o nosso Pai, em nome de Yeshua, com nossos dízimos e ofertas.